Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana. Muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho a história Cachinhos Dourados e os Três Ursos em inglês para nível básico, tá bom? Então é uma versão aí mais curtinha, adaptada para nível básico. O nome da história, Cachinhos Dourados e os Três Ursos, é justamente Goldilocks and the Three Bears, tá bom? Então, Cachinhos Dourados e os Três Ursos. O vídeo vai funcionar da seguinte maneira: eu vou ler todo o texto em inglês, depois eu vou voltar lendo frase por frase, traduzindo e explicando. Ok? Olha só então. One day, Goldilocks walked in the forest and saw a small house. She knocked on the door, but no one answered. She went inside. On the table, she saw 3 bowls of porridge. She tasted the first. It was too hot. The second was too cold. The third was perfect, so she ate it all. She saw 3 chairs. The first was too big. The second was too small, but the third was perfect. When she sat, it broke. Goldilocks felt tired. She found 3 beds. The first was too hard, the second was too soft, and the third was perfect. She lay down and fell asleep. The 3 bears came home. Goldilocks woke up, saw them, and ran away fast. Muito bem, olha só então. One day, Goldilocks walked in the forest and saw a small house. Só uma observação. O texto está narrado no simple past, passado simples, né? Que é aquele tempo verbal onde os eventos, né, aconteceram no passado e foram concluídos, tá bom? E o que acontece? No passado simples, ou simple past, nós temos 2 tipos de verbos. Os regulares, que recebem o ed quando são conjugados, né, no passado, e os irregulares, que sofrem alguma alteração em sua estrutura ao serem conjugados. Não existe nenhuma regra que diz, todo verbo que for assim assado é regular e todo verbo que for assim é irregular. Isso aí é só com prática mesmo, estudo, contato com o inglês, que você vai aprendendo quais são os regulares e quais são os irregulares. Da mesma forma que não existe uma regra que diz, para modificar os verbos irregulares é só fazer isso aqui, né? Porque a regrinha do verbo regular é o ed, né? É de. E a do irregular? Não tem, né? Os verbos, eles sofrem alteração. Cada verbo sofre uma mudança diferente. Por exemplo, o verbo see, ver, enxergar, vira só, tá bom? E o verbo go, ir, vira went. Então, não tem uma regra ali, ok? Como é que a gente aprende? Contato, prática, tá? Olha só. One day, um dia, certo dia. Goldilocks. Goldilocks é justamente cachinhos dourados, né? Então, Goldilocks, cachinhos dourados, walked in the forest. Walk é o verbo caminhar. Ele é regular, recebeu o ed. Cuidado, né? Que não é também todo verbo regular que é só acrescentar o ed, por exemplo. Tem aqueles que já terminam com a letrinha e. Aí você acrescenta o D, tá? Como, por exemplo, love, que é amar, né? Ele já termina com a letra S, você só acrescenta o D, vira loved. Ou os verbos terminados com Y. Se o Y for antecedido por consoante, como, por exemplo, cry, chorar, você tira o Y e acrescenta I-E-D. Fica cried. Agora, se for terminado com Y e esse Y for antecedido por vogal, como por exemplo play, aí você só acrescenta o ED, né? O ED, played. Então, como eu disse, tem algumas regrinhas, tá? Se você tem dúvida nesse assunto, eu recomendo que você dê uma estudada, é um assunto bem importante, tá? Simple past, verbos regulares e verbos irregulares. Enfim, então aqui, walk, caminhar, walked, conjugado no passado. Cachinhos Dourados caminhava in the forest, em a floresta, na floresta.
and saw a small house. And saw passado de see, que é ver, né? Então, e viu a small house, small pequeno e house casa. No inglês, o adjetivo vem antes do substantivo. Então, uma pequena casa, uma casa pequena. Um dia, certo dia, Cachinhos Dourados caminhava na floresta e viu uma casa pequena. She knocked on the door. She knocked on the door. Ó, knock, bater, né? Bater. Knocked, conjugado aí no passado. She knocked, ela bateu on the door, na porta. Door, porta. But no one answered. But no one answered. No one, ninguém. Mesma coisa aqui, nobody, ninguém. Então, but, mas. But no one, mas ninguém, answered, respondeu. Answer, responder. Answered, conjugado aí no passado, mas ninguém respondeu. Outra coisa, se você tem dúvida nas preposições in, at e on, eu também recomendo que você dê uma atenção a esse assunto, tá? Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre in, at e on, ok? Então, ela bateu na porta, mas ninguém respondeu. She went inside. She went inside. Went, passado de go. Go, ir, went, foi. Então, ela foi inside. Inside, lado de dentro, ó. Inside, lado de dentro. Ela foi para o lado de dentro, ela entrou, né? On the table, on the table, on the table. Em a mesa, sobre a mesa, né? Em cima da mesa. Table, mesa. She saw 3 bowls of porridge. She saw. Ela viu, lembra que só passado de si? Então, ela viu 3 bowls, 3 tigelas, né? Bowl é tigela. Então, she saw 3 bowls of porridge. Porridge, mingau. Porridge, mingau. Ela viu 3 tigelas de mingau. She tasted the first. Ó, taste é o verbo provar e também pode ser o substantivo gosto, sabor. Então, she tasted the first. Ela provou o primeiro. First, primeiro. Ela provou o primeiro. It was too hot. It was too hot. Ele, né, o it, fazendo referência aqui ao primeiro mingau, a primeira tigela de mingau. Was passado do verbo be. Então, isso estava too hot, muito quente, né? Hot, quente. E too pode ser utilizado como muito ou também. Então, she tasted the first. Ela provou a primeira, né? A primeira tigela de mingau. Ou então, o primeiro mingau. It was too hot. Ele estava muito quente. The second was too cold. The second, o segundo ou a segunda tigela, né, o segundo mingau, was, passado do verbo be, estava too cold, muito cold, frio, estava muito frio. O segundo mingau estava muito frio. First, primeiro, second, segundo. Agora, olha só, the third was perfect. The third, o terceiro, third, terceiro. O terceiro was perfect. Estava perfeito. So, she ate it all. She ate it all. So, então, she, ela, ate, passado de eat, que é o verbo comer. Então, ela comeu ele todo, né? All, tudo ou todo. Ele aqui, no caso, o mingau. O terceiro estava perfeito, então ela o comeu todo. O terceiro mingau estava perfeito, então ela o comeu todo. Ela comeu todo o mingau. She saw 3 chairs. She saw 3 chairs. Só passado de si. Então, ela viu 3 chairs. 3 cadeiras. The first was too big. The first, a primeira, was too big. Era muito grande. Big, grande. The second was too small. The second, a segunda, second, segundo, lembra? Então, the second, a segunda,
was too small. Era muito pequena. Lembra que small, pequeno? Então, a segunda era muito pequena. But the third was perfect. But the third was perfect. Mas a terceira, third, terceiro, né? Mas a terceira was perfect. Era perfeita. When she said, it broke. When she said, it broke. When, quando. She, ela. Sat, passado de sit, que é sentar. Então, quando ela sentou, isso quebrou. Isso o quê? A cadeira. Então, quando ela sentou, ela quebrou. Broke, passado de break, que é quebrar. Ela, no caso, a cadeira, né? Então, quando ela sentou, a cadeira quebrou. Ao it, aí fazendo referência à cadeira. Goldilocks felt tired. Goldilocks, cachinhos dourados, felt tired. Felt é o passado de feel, que é sentir. E tired, cansado, cansado. Então, Goldilocks, cachinhos dourados, se sentiu cansada, né? Pode até ser ficou cansada. Felt, passado de feel, que é sentir. Então, Goldilocks se sentiu cansada, ficou cansada. She found 3 beds. She found 3 beds. Found, passado de find, que é encontrar, achar. Então, ela encontrou 3 camas. The first was too hard. The first was too hard. A primeira era muito hard. Tem a ver com difícil ou duro. Então, a primeira era muito dura. The second was too soft. The second was too soft. A segunda era muito macia. Soft já é macio, suave. Então, a primeira era muito dura. A segunda era muito macia. And the third was perfect. And the third was perfect. E a terceira era perfeita. She lay down and fell asleep. She lay down and fell asleep. Lay é o passado de lie. Lie down é um phrasal verb que significa se deitar, tá bom? Então, she lay down, ela se deitou, and fell asleep. Fell é o passado de fall. Fall é cair. Fall asleep, cair no sono, pegar no sono, adormecer. Então, fell asleep, adormeceu. Ela se deitou e pegou no sono, adormeceu. The 3 bears came home. The 3 bears, os 3 ursos, né? Bear, urso, bears, ursos. The 3 bears, os 3 ursos, came home. Came é o passado de come. Come é vir. Então, came home, vieram para casa, né? Voltaram para casa. The 3 bears came home. Os 3 ursos vieram para casa, chegaram em casa. Goldilocks woke up. Goldilocks woke up. Cachinhos dourados acordou. Wake up é acordar, despertar. Woke, passado de wake. Então, Goldilocks woke up. Cachinhos dourados acordou, despertou. Saw them. Só, passado de see, que é ver. Então, viu them, pronome objeto para they. Então, os viu, né? Viu eles, no caso, os viu. And ran away fast. And ran away fast. Ran, passado de run, que é correr. E away tem a ver com distância, longe, se afastar, depende do contexto. Então, and ran away e correu para longe, fast, rápido, né? Então, Goldilocks acordou, os viu, né? No caso, viu os ursos e correu para longe rápido ou e rapidamente correu para longe, ok? Very good. Então, eu vou deixar o áudio aqui agora em inglês para você ouvir e praticar o seu listening. Se você quiser fazer download do áudio ou do material, no caso do texto em inglês com a tradução em português, basta você visitar o nosso site. Para acessar o site, é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário, ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. One day, Goldilocks walked in the forest and saw a small house. She knocked on the door, but no one answered. She went inside.
On the table, she saw 3 bowls of porridge. She tasted the first. It was too hot. The second was too cold. The third was perfect, so she ate it all. She saw 3 chairs. The first was too big, the second was too small, but the third was perfect. When she sat, it broke. Goldilocks felt tired. She found 3 beds. The first was too hard, the second was too soft, and the third was perfect. She lay down and fell asleep. The 3 bears came home. Goldilocks woke up, saw them, and ran away fast.